como a gente sabe, o Tribunal Regional do Trabalho tem um papel fundamental na implementação e no desenvolvimento, claro, de todas as reformas trabalhistas. E é exatamente por isso que eu converso agora com o desembargador, que é vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Bento Herculano. Muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente. Eu que agradeço, é sempre bom estar podendo esclarecer pontos, né, da reforma trabalhista. Pois é, exatamente. E eu gostaria de começar perguntando para o senhor qual a importância de evento como esse que está acontecendo hoje para que a sociedade, o trabalhador, os empresários fiquem sabendo mais, se aprofundem no assunto reforma trabalhista. Eu diria que é fundamental para que a nova lei atinja aos seus principais objetivos, que aconteçam eventos como esse. Por quê? Porque o eixo central, a essência, a motivação da Lei 13.467, que é a lei da reforma trabalhista, é justamente se criar um ambiente mais propício à geração de empregos a partir de uma coisa chamada segurança jurídica. E se nós não tivermos um conhecimento mais preciso, mais adequado da nova lei, né, do novo sistema de relações de trabalho, haverá uma contradição, porque aí a lei pode até prejudicar a geração de novos empregos. Então, só com o tempo, com eventos, com debates, né, com esclarecimentos, é que a lei poderá atingir, digamos, o ápice, né, do seu potencial. O senhor tem um cálculo de quanto tempo vai demorar para essa lei entrar em vigor mesmo e poder dizer que ela já está valendo? A lei está valendo, né? Inclusive, o Tribunal Superior do Trabalho fez uma instrução normativa, né, uma norma, tratando daquilo que a gente chama de intertemporariedade, ou seja, em relação aos contratos novos, né, a lei se aplica aos contratos novos, se aplica aos contratos antigos também, né, mas tem alguns aspectos que não pode haver a retroatividade, né? Então a lei está valendo, apenas nós temos ainda ações no Supremo Tribunal Federal, questionando alguns pontos da lei. Então isso é importante porque tira aquele receio de aplicar hoje uma coisa e depois se dizer que é inconstitucional, né? Isso, claro, faz parte, né, faz parte da democracia, da divisão de poderes, que isso venha a acontecer. Dentro assim de um achismo, eu acho que só com uns 3 anos, 4, 5 no máximo, é que nós teremos todos os pontos assentados, né? E talvez até uma outra adaptação, algum pequeno ajuste a respeito dessa lei. Correto. Agora, falando de 2 pontos, vamos citar aqui um ponto. Qual que é o principal desafio hoje e também qual será o principal avanço da reforma trabalhista? A gente tem que entender, em primeiro lugar, o seguinte, que a lei da reforma, porque lei nenhuma, por si só, irá gerar empregos. O que gera empregos, fundamentalmente, chama-se crescimento econômico. Mas a lei tem um papel importantíssimo para isso. E essa lei veio com esse objetivo, ajudar, né, de maneira decisiva a geração de novos empregos. Não tenho dúvida de que os primeiros resultados têm sido positivos, mas com uma timidez em relação ao que se pregava, né? Então, por exemplo, trabalho intermitente, que é um trabalho, poderíamos resumir, parcial, né? Não em todos os dias da semana ou na maioria dos dias, né? Todos os dias nem poderia, já que há o direito ao repouso semanal. Se falava que iria se criar 2 milhões de empregos no primeiro ano. Isso não veio a acontecer. Por quê? Porque a retomada econômica, ela arrefeceu, né? Então, só tempo também para dizer se a lei funcionou como se imaginava. Mas isso depende, repito, fundamentalmente da nossa economia. E dentro desse processo, qual é o papel das entidades? Eu diria que todas as entidades têm um papel muito importante. A classe dos trabalhadores, entendendo que há de se ter paciência, há de se ter colaboração, a classe dos empregadores, pelas federações patronais, né, os sindicatos, entendendo que o bom ambiente empresarial ele é relevante para empregados e empregadores, mas os empregadores têm que valorizar os seus empregados,
do mesmo jeito que os seus empregados têm que valorizar os seus empregadores, porque um depende do outro. Então, esse antagonismo fundado numa ultrapassada luta de classes, esse conceito, né, isso tem que ficar para trás, né, porque só há emprego para o empregado se houver a empresa. E a empresa só funciona se tiver empregados. Então, isso é que tem que ser muito entendido. E em relação às outras instituições, por exemplo, a Auditoria Fiscal do Trabalho, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e, fundamentalmente, a Justiça do Trabalho. A gente tem que entender, né, que cada macaco no seu galho. Então, a legislação é feita pelo Poder Legislativo, mas o juiz tem a obrigação de interpretar e controlar a validade, né, das normas, mas sempre com muito comedimento, entendendo qual é o papel de cada instituição. Eu concluiria dizendo o seguinte, que, acima de tudo, temos que ter paciência e equilíbrio, né, para ver o que está dando certo, o que não deu tão certo, e não há nada demais que se faça no futuro. Eu prefiro que seja por meio de projetos de lei, mas pode ser por medida provisória, inclusive, eventuais ajustes, porque nenhuma obra humana é perfeita. Então, ninguém pode supor que uma lei que foi votada com uma rapidez extraordinária, né, em um regime de urgência, alterando 117 dispositivos da CLT, acertou nos 117. Né? Então, em um número muito pequeno, claro que a enorme maioria está adequado lá na lei, mas tem um outro ponto que merece um ajuste, né? E alguns pontos muito importantes. Né? Eu digo com fatos. O próprio governo, o Poder Executivo, que foi quem mais incentivou a realização da reforma trabalhista, tanto que o projeto nasceu no Ministério do Trabalho, no Poder Executivo, foi quem enviou para o Congresso, fez depois uma medida provisória, alterando 11 dispositivos. Se o Poder Executivo achasse que a lei estava perfeita, não tinha feito essa medida provisória, que depois caducou, mas houve a medida provisória. Desembargador Bento Herculano, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente e pelas explicações. Daqui a pouquinho a gente traz outras entrevistas para você aqui na TV Fê Comércio. Até já.